Bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos para aprofundarmos no conteúdo da aula passada, certo? Nós vamos hoje ver alguns tópicos, alguns pontos que nós não vimos, mas que fazem parte daquele conteúdo que fala sobre o grupo social, sobre a comunidade. Vocês lembram? Então, para começarmos, eu gostaria que vocês pegassem o livro de História e abrissem na página 21. Hoje nós vamos começar com correção e, ao mesmo tempo, eu vou aprofundando em outros pontos a partir dessas correções de hoje, tá? No livro de vocês, ele faz uma pergunta no item A da questão 1. E eu vou ler nesse momento, tá bom? Fiquem bem atentos para vocês não perderem a explicação. Por quem é formado a sociedade? E aí, turminha, quem é que forma a sociedade? Será a comunidade ou será o grupo social, né? Você acertou se você falou grupos sociais. Tias, por que os grupos sociais formam uma sociedade? O nome já está dizendo tudo. Grupo social. Forma quem? Sociedade. Nem precisa muito quebrar a cabeça. É só você tentar prestar atenção que na resposta, a resposta está apontando na pergunta. Sociais e sociedades. Comunidade. Parece a palavra comunidade parece com sociedade? Não. Quem parece é a palavra sociais. Então, quem forma a sociedade é os grupos sociais. Vamos agora para o item B, certo? O que são os grupos sociais, né? Nós já havíamos falado que esses grupos sociais, esses que compõem a sociedade, são um conjunto de pessoas que interagem entre si, elas têm o mesmo interesse e elas participam de várias atividades na sociedade. Por exemplo, quando você se reúne com os seus amigos para ir à natação, você e seus amigos que participam desse esporte compõem um grupo social. Quando você e sua família vai à igreja, você e sua família, entre as outras pessoas que estão na igreja, formam um grupo social. Quando você vai à escola, você e seus colegas de classe, juntamente com a professora, todo o núcleo da coordenação, fazem parte de um grupo social. Para existir um grupo social, é preciso existir pessoas que compartilham do mesmo interesse. Se os seus colegas estão nesse exato momento assistindo essa videoaula, é porque assim como você, eles têm interesse de aprender. Então, vocês aí que estão do outro lado da telinha, alunos e alunas, fazem parte do grupo social escola, certo? Quando vocês estão indo à igreja, fazem parte do grupo social igreja. A natação, grupo social, natação. Ok? Deu para entender, né? Grupo social é um conjunto de pessoas que fazem parte, praticam algo de interesse comum, interesse de todos ao mesmo tempo. Então, tendo já respondido a A e a B, nós vamos falar agora sobre a C. Cite 3 exemplos de grupos sociais com quais convivemos. Eu já citei alguns, eu citei escola, eu citei a igreja. A família é um grupo social também, a sua família é um grupo social, certo? Então, vocês vão colocar isso. Escola, família e igreja, certo? Então, nesse momento, eu tenho aqui no quadro todas as respostas. A resposta da questão 1 e a resposta da questão 2 nós vamos falar daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo aí e fossem fazendo as correções caso vocês não tenham chegado a essas respostas. Tia, minha resposta não está exatamente assim, mas está parecida. Pode ser. O que não pode ser é que ela fuja completamente do que está aqui. Tem que ser bem parecida, tá bom? Então, se você fez
completamente diferente, faça a alteração, pausando a tela e logo mais nós voltaremos. Pronto. Acredito que agora vocês já copiaram, acredito que já devem ter comparado as respostas. Vamos então para a questão 2. Complete a cruzadinha escrevendo o nome de alguns grupos sociais citados no texto. Meus amores, para essa questão eu faço uma dica para vocês. Eu deixo uma dica. Vocês vão contar o número de bolinhas para poder saber se a palavra que vocês escolheram cabe dentro da cruzadinha. Por exemplo, essa cruzadinha central, vou aproximar um pouquinho aqui a tela. Essa cruzadinha central, certo? Ela tem exatamente 6 bolinhas. Qual palavra de um grupo social tem 6 bolinhas? Tem 6 palavras que vão caber dentro dessas 6 bolinhas. A palavra escola, certo? Essa foi a minha primeira dica. Agora vocês vão tentando fazer isso sozinho, com base em todos os grupos sociais que a gente já citou. Família, a igreja, torcida de esporte, né? Esse maior, esse que está bem no meio, assim, deitado, faz parte de um grupo social esportivo. Então vocês vão pensar qual é e vão colocar aí, tá bom? Agora, nós vamos para a página 22. Vou apagar aqui a lousa. Que nesse momento, nós vamos entrar em um novo ponto da aula. A consanguinidade. Quem já ouviu falar sobre essa palavra aí? Consanguinidade. Eu acredito que para muitos essa é a primeira vez que vocês ouvem e veem essa palavra. Pois bem, a consanguinidade é como se fosse a comunidade que é envolvida pelo sangue. Como assim, tia? Você e sua família têm o mesmo sangue, porque vocês fazem parte de um laço familiar, certo? Eu e a minha família, nós compartilhamos no mesmo sangue porque estamos envolvidos em um laço familiar. A consanguinidade são pessoas que se relacionam entre si, que vivem juntas, que moram juntas e têm o mesmo sangue. Ou seja, é a mãe, os filhos, o pai, né? O filho tem o mesmo sangue do pai e da mãe. Aí tem a avó, a mãe tem o sangue da sua avó. E assim faz o que nós conhecemos como parentesco. Nós temos os nossos parentes que estamos ligados a eles pelo sangue, tá? Então, consanguinidade, ó, a palavra guindade lembra o quê? Lembra sanguíneo, guindade, só para vocês lembrarem. São comunidades que estão se relacionando pelo sangue, ou seja, são parênteses. Não são só amigos, não são só conhecidos, mas são primos, são tios, são irmãos, são filhos, certo? Então, eu vou resolver com vocês algumas questões da página 21 para que a gente possa aprofundar um pouco mais desse conteúdo, onde nós já fomos percebendo a diferença entre grupo social, comunidade e a consanguinidade, né? A minha comunidade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo lugar. Isso é uma comunidade. O seu bairro é uma comunidade. A sua cidade faz parte de uma comunidade. Agora, o grupo social são pessoas que interagem entre si. Elas fazem alguma atividade em comum, que pode ser a igreja e a escola, pode ser e algum esporte. E a consanguinidade são pessoas que vivem uma perto da outra, elas fazem parte de uma comunidade, porém elas têm um laço sanguíneo, elas são do mesmo parentesco, tias, avô, irmãos e etc, certo? Então vamos a outras questões.
Nesse momento, eu acredito que alguns já abriram na página 22, mas quem ainda não abriu o livro nessa página, abra ou leia esse momento para a gente não perder as explicações. Aí vamos agora para o item A. É determinado item A da questão 4, tá certo? Porque a questão 3 vocês não vão precisar fazer porque nós não estamos na sala. Vocês vão fazer só a questão 4. É determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Vocês já ouviram falar na palavra nacionalidade? Por exemplo, uma pessoa que nasce no Brasil, ela tem a nacionalidade brasileira. Nós já vimos esse conteúdo, porém em inglês, certo? Então, uma pessoa que nasce no Brasil tem a nacionalidade brasileira. Uma pessoa que nasce no Canadá, ela é o quê? Qual é a sua nacionalidade? Canadense, ela é canadense. E uma pessoa que nasce nos Estados Unidos, ela é americana, né? Os Estados Unidos está na América do Norte, então ela é americana, ok? Então, isso é nacionalidade. É você perceber de onde a pessoa é, onde ela nasceu e você vai relacionar o local onde ela nasceu, dando para ela um caráter do seu país. Brasil, brasileira. Canadá, canadense. Estados Unidos, americana. E assim por diante. Quem nasce na Espanha é quem? É espanhol, certo? Quem nasce na França, qual é a nacionalidade? Francês. Item B. Determina-se uma pessoa, se a pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do lugar onde ela vive. Por exemplo, eu vivo na cidade de Calcaia, no bairro Parque São Gerardo, certo? A minha casa é um grupo social, porque eu moro com a minha família, e família é um grupo social. Para que eu possa pertencer ao grupo social da minha família, eu preciso estar naquele local ou não? Sim, eu preciso estar naquele local. Para que eu pertença ao grupo social igreja, eu preciso estar naquele local, na igreja? Sim. Então, o que é que deixa uma pessoa, o que é que diz se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social? A localidade, se aquela pessoa pertence ou não àquele local. Então, você vai colocar aí, no item A nacionalidade, né, que nós fomos vendo. E no item B, localidade. Por que localidade? Porque uma pessoa só faz parte de um grupo social se ela está naquele local, então é localidade. C. Determina as nossas escolhas pelo grupo social. Ah, tia, eu gosto muito de esporte, então eu vou fazer natação e eu e meus amigos que fazemos natação somos do grupo social natação. Certo, mas o que é que fez você procurar fazer aula de natação, hein? O interesse. É o interesse que determina a qual grupo eu vou pertencer. Se eu tenho mais interesse em balé do que em futebol, eu vou fazer o quê? Balé. Se eu tenho mais interesse em natação do que em balé, eu vou fazer o quê? Natação. Então, é o interesse que determina o grupo social ao qual vamos pertencer. Então, no item C, interesse. Certo? Interesse. E, por último, o último item, o item D. É determinado pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação. Nós vimos aí, ó. A consanguinidade são pessoas que convivem entre si que têm o mesmo laço sanguíneo, são parentes. Então, consanguinidade. Consanguinidade. Mais uma vez, é interessante que vocês pausem e copiem a resposta e aí a gente volta à explicação, certo? Agora vamos
pensar em tudo que a tia já falou, né? A comunidade, que são muitas pessoas vivendo no mesmo lugar, né? Quem mora em Caucaia, na cidade de Caucaia, faz parte de uma comunidade. As pessoas do seu bairro fazem parte de uma comunidade. Então, para ser comunidade, precisa haver muitas pessoas. Então, vocês vão parar e vão pensar o que é comunidade e vão escrever com as próprias palavras de vocês o que vocês entenderam por comunidade, tá bom? E aí o entender. O que deveria existir em uma comunidade? Vocês vão pensar, tia, eu acho que numa comunidade deveria existir uma área de lazer, um campo para as pessoas poderem jogar futebol, ou então uma quadra para as pessoas poderem jogar vôlei, as crianças brincar. Deveria existir parquinhos, deveria existir muitos comércios, farmácias. Vocês vão pensando no que vocês acham que deveria ter na sua comunidade, vocês vão colocando aí. Na página 23, esse exercício eu vou deixar para que vocês façam sozinhos, tá certo? Vai ser super fácil de responder, é só vocês olharem para as imagens e tentarem dizer a que grupo social essas imagens pertencem. Nós já vimos alguns, então é só vocês irem tentando perceber a partir da imagem e colocar a resposta ideal. Na questão 7, vocês vão fazer uma marcação, pode ser com X, ou vocês podem pintar a bolinha, no item que corresponde à resposta, do enunciado. Então é preciso que vocês leiam, tá? E na questão 8 também é a resposta pessoal. Vocês vão pensar e vão escrever o que vocês pensam sobre aquela pergunta, porque é uma opinião. Eu preciso da opinião de vocês, tá bom? Então, meus amores, eu só tinha guardar aqui o livro. Espero que tudo tenha ficado bem esclarecido, né? A aula de hoje foi super leve, super prática, mas é um conteúdo extremamente necessário. Mais lá na frente, quando a gente for estudar sobre o conteúdo africano, nós vamos relembrar o que é a consanguinidade, vamos lembrar o que é o grupo social e o que é a comunidade. Mais lá na frente, nós vamos aprofundar o estudo sobre esse continente, né, a África. E vai ser um estudo muito vasto. Nós vamos precisar voltar ao conteúdo que nós estamos vendo hoje para podermos entender melhor o que nós veremos lá na frente. Então, para isso, estudem bastante, façam os exercícios, não deixem de rever o vídeo se vocês tiverem dúvidas. Ficou aqui toda a explicação, a correção da aula passada e eu deixo uma atividade para a próxima aula, tá bom? Ó, beijinhos para vocês. A tia não vê a hora da gente se rever e fazer aquelas atividades pessoalmente, matar a saudade, brincar bastante. Mas por enquanto, estudem, façam os exercícios e não deixem de aprofundar nas aulas que a tia já passou. Beijão!